Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 17, Mateus, capítulo 5, versículo 17, e eu quero dar sequência às ministrações que eu tenho feito aqui, nessa passagem do Sermão do Monte, conhecido Sermão do Monte, que é Mateus capítulo 5, 6 e 7, na medida do possível, eu vou trazendo mensagens. Essa é a terceira. A primeira que nós ministramos aqui foi sobre as bem-aventuranças e os valores do reino de Deus, que são contrários aos valores desse mundo. E nós estávamos olhando ali que existem recompensas que são no tempo presente, mas também recompensas que vão ser na totalidade só na glória no futuro. Depois nós caminhamos aí em Mateus capítulo 5 ainda falando sobre o versículo 14, 15 e 16, falando sobre a luz do mundo e o sal da terra, a importância de levarmos esses valores para a sociedade e não só internalizá-los, mas viver eles na vida pública. A nossa fé tem que ser uma fé pública em que as pessoas enxerguem a nossa fé. Muitas vezes as pessoas têm uma definição de fé como se fosse algo do interior do coração, mas não. Cristianismo, o cristão, o homem e a mulher, tem uma fé que é visível, fé pública. E hoje nós vamos aí a partir do versículo 17 em diante, fazer essa terceira mensagem com o título: Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Eu quero ler esse texto. Nós vamos ler até o versículo 20. E depois nós vamos ler alguns versículos até o final do capítulo 5. Então Mateus capítulo 5, versículo 17, diz: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Versículo 27. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Versículo 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Versículo 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Versículo 38. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Versículo 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Lembrando que Jesus está ali assentado, ensinando os seus discípulos, com a grande multidão ao redor ouvindo. E Jesus está passando os valores do seu reino. Os valores do reino de Jesus são inversos. Os valores do reino de Jesus são muito mais excelentes que os valores deste mundo. E na verdade, se eu e você não tivermos esses valores incrustados, inscritos em nosso coração, começamos a valorizar os valores errados, ao invés dos valores do reino de Deus. Então aqui em Mateus capítulo 5, versículo 17 em diante, que acabamos de ler, passagem desse momento, desse sermão, desses ensinamentos do Senhor Jesus Cristo,
vem a ser, quem sabe, a parte mais complexa de todo o Sermão do Monte. Por isso eu preciso muito da sua atenção aqui. Ele está ali falando sobre coisas maravilhosas. Ele começa falando no versículo 17: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Na verdade, o termo aqui é uma referência ao Antigo Testamento como um todo. A palavra hebraica Tanakh, que quer dizer não só a lei mosaica, os profetas e todos os escritos do Velho Testamento. Jesus está falando assim: eu não vim revogar, eu vim cumprir. E aqui é muito interessante, porque a antítese aqui não está entre abolir e observar, mas entre abolir e cumprir. Eu não vim abolir, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Muito interessante, porque Jesus usa essa palavra cumprir como o significado de trazer o significado que era pretendido. Jesus vem trazer o verdadeiro significado do que tudo que falava no Velho Testamento. Jesus não veio rasgar a lei e falar: eu vim fazer algo novo. Não, eu vim cumprir o que a lei disse que devia ser cumprida. E eu quero mostrar para você quão excelentes nós temos que ser. Então, Jesus ali a partir do versículo 28, ele começa a declarar várias ilustrações, cinco classes de ilustrações, fazendo referência à perfeição que Deus espera de mim e de você. E é muito interessante que eu escrevo aí num dos slides que Jesus está advogando que devemos interpretar o significado da lei à luz de sua vinda e à luz das profundas mudanças que a nova aliança trouxe. Nós acabamos de celebrar aqui a comunhão, a ceia do Senhor, e ali declaramos que existe uma nova aliança no sangue do Cordeiro. Essa nova aliança que Jesus Cristo trouxe a nós deve ser a nossa chave de interpretação de toda a Bíblia. É por isso que aquele homem e mulher que não lê a Bíblia e não enxerga esse plano eterno de Deus concretizado em Jesus Cristo, lê apenas letras, lê apenas histórias, mas não histórias que podem trazer transformação para mim e para você. Quando eu leio com os olhos hermenêuticos e interpretativos de Jesus Cristo, eu consigo entender tudo. Por isso que ele está falando isso. Olha, eu tenho que reinterpretar isso, esse significado à luz da vida de Cristo Jesus. É isso que eu e você precisamos fazer, reinterpretar a nossa vida à luz de Cristo. Ele fala: nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ou seja, que tudo venha a ser trazido ao significado pretendido desde o início. E no versículo 20 ele fala: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito, não ir além, não for muito maior, não tiver um alcance muito mais significativo de que toda a justiça dos escribas e fariseus, jamais você entrará no reino dos céus. Ali, o seguinte, os escribas e os fariseus eram essa casta, essa classe especialista em pegar a lei e pormenorizar a lei. O que eu quero dizer com isso? A lei tinha vários preceitos, mas os escribas eram especialistas em colocar mais especialidades, detalhes minuciosos na lei. Por exemplo, a lei dizia que o sábado era santo. Durante 24 horas não poderia se trabalhar, mas precisava de definir o que era trabalho. Então entravam os escribas tinham que definir o que significava trabalho. Então para eles, o que significava trabalho tinha uma lista do que significava trabalhar. Mas daí, por exemplo, um dos trabalhos era carregar uma carga, mas eles também tinham que definir o que era uma carga. Então existia uma lista enorme de definição do que era carga, ou seja, não só não trabalhar, mas o que é trabalho, definições, o que é uma carga e assim por diante, a ponto de chegar a definir que uma carga seria o peso de uma comida, do peso de um figo seco, ou então o peso de uma taça de vinho. Isso já seria uma carga que não poderia ser carregada no sábado. Os escribas e os fariseus eram tão meticulosos que a lei falava que não poderia se curar no sábado. E na verdade havia uma exceção para aqueles que estavam a ponto de morte. Você poderia socorrê-los, mas você não poderia fazer nada que pudesse melhorar a condição deles. Ou seja, se alguém tivesse um corte num braço, você não poderia trazer e colocar ungüentos e medicações. Você poderia enfaixar aquele braço, mas você não poderia fazer com que ele chegasse à cura. No sábado não.
Havia muitos detalhes minuciosos. Então Jesus chega e começa a questioná-los: olha, ouvistes o que fora dito aos antigos? O que fora dito pelos antigos, dito aos antigos, eu porém vos digo. Jesus Cristo, ele traz ali algo que mexeu com aqueles religiosos. Na verdade, a religião desses religiosos era uma legalista, cheia de legalismo, de regras e normativas, normas que eram ridiculamente detalhistas. E essa seção apresenta o coração da mensagem de Jesus. Na verdade, Jesus não estava apresentando algo que seria rival à lei mosaica, pelo contrário, ele estava se apresentando como cumprimento ideal de toda a lei, profetas e tudo que havia sido escrito dele no Velho Testamento. Por isso que uma das características que eu posso apontar dessa passagem é que existe a grande verdade da essência das Escrituras. A essência das Escrituras. Veja comigo, no versículo 17, ele fala: não penseis que vim revogar a lei, mas eu vim para cumprir a lei. O Antigo Testamento encontra a sua essência e sua legitimidade e sua real continuidade em Jesus Cristo. É por isso que segunda-feira, pela graça do Senhor, nós vamos começar a ler os Evangelhos, o Novo Testamento, e depois nós vamos ser desafiados a ler o Velho Testamento no ano que vem. Vai ser uma oportunidade imensa de enxergarmos a Jesus Cristo nas histórias do Velho Testamento e fazer essa leitura cristocêntrica. Jesus não foi um plano desavisado de Deus, vendo toda a história não se desenrolando como ele pensava, falou assim: vou ter que enviar Jesus agora de última hora. Não, Jesus já era o plano A de Deus, nunca foi o plano B. Por isso que eu entendo que existe uma essência das Escrituras, e eu entendo que o Novo Testamento está latente no Velho, e o Velho está patente no Novo Testamento. Por isso que nós não podemos dividir a Bíblia em dois. A Bíblia é um livro só, é uma mensagem só. É claro que o Velho Testamento é a sombra de uma realidade que viria a ser vista, vivenciada apenas no Novo Testamento. Mas existe sim essa essência das Escrituras. E eu posso apontar aqui 3 características. A primeira é que Jesus mesmo reconhece a imutabilidade das Escrituras do Antigo Testamento. Ele fala no versículo 18: até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aqui no original, aqui está traduzido para nós como um i ou um tio. Na verdade, ele fala sobre a menor letra no alfabeto grego ali, o iota, a letra hebraica iota, que alguns traduzem por i ou por j. Ele quer dizer que é uma letra magrinha, fininha, pequena, como se fosse o pingo do i, a menor letra. E ele continua, não só o iota, mas também a menor parte de uma letra, o serif, que é como se fosse a diferença entre um P e um R, sabe? Você tem a letra P e o R só tem uma perninha, é como se fosse isso. Essa é a diferença, pequenos detalhes. O que Jesus está falando é o seguinte: nem mesmo os pequenos detalhes calígrafos da lei podem se passar sem tudo se cumprir. Na verdade, Jesus se apresenta como um rabino, como um mestre da lei, que nunca antes tinha valorizado tanto a lei. Por isso que ele fala: não vim revogar a lei. Engana-se aqueles que pensam que eu estou quebrando a lei. Eu vim para cumprir a lei. Por isso que ele diz que ele reconhece a imutabilidade das Escrituras do Antigo Testamento. Segunda característica é que toda a lei e os profetas apontam para Jesus. Lembra de Jesus a caminho de Damasco, aqueles 2 discípulos que estavam cabisbaixos, porque não entendiam porque Jesus havia morrido, e ele se apresenta àqueles 2 discípulos, não se deixa reconhecer por eles, mas dá uma aula de Velho Testamento, de interpretação bíblica para aqueles 2 discípulos. E ele começa a discorrer tudo que o Velho Testamento, a lei e os profetas falavam de Jesus Cristo. Por isso que eu e você temos que ter esse olhar, porque toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo, como cumprimento, Jesus como o próprio cumprimento da lei. Então ele vem trazer isso, nesse sermão do monte, tão maravilhoso. Jesus, ele não está negando algo do Velho Testamento, mas sim um entendimento deles do Antigo Testamento. Jesus está
mostrando para aqueles homens religiosos que eles tinham entendido tudo errado, que eles não estavam compreendendo qual que era a função da lei. Então a gente chega nesse terceiro aspecto, que é para viver o presente, não é preciso anular o passado. Eles viam em Jesus uma nova dispensação, uma nova dimensão da graça, e para isso alguns achavam que precisa rasgar tudo o que havia acontecido. Não, Jesus não vem fazer isso. Jesus na verdade vem dar um significado novo para o presente, para o futuro. Devemos interpretar a vida não como uma espécie de luta entre o passado e o presente. Sabe, você que às vezes teve um presente não tão gracioso, quem sabe o seu passado não tão gracioso, o seu passado às vezes você não gosta de trazer à memória, suas lembranças não foram tão agradáveis, mas é fato que elas formaram quem você é hoje, e você pode escolher com que o passado te fortaleça ou o passado te derrube. Muitas pessoas no presente têm sido derrotadas por algo que já aconteceu no passado, porque não entendem que eu preciso pegar o passado como matéria-prima para a construção da minha vida. Jesus está fazendo isso. Ouvistes o que fora dito aos antigos, eu porém vos digo. Eu dou um novo significado. Certa vez eu preguei aqui sobre a interpretação da vida, e eu lembrei de José do Egito, que era um interpretador de sonhos. Ele interpretou os sonhos de todas as pessoas que passaram pelo caminho dele, menos o sonho dele. O sonho que ele teve não tinha sido interpretado até o final de sua vida, da sua história, quando ele tem ali a reconciliação com seus irmãos, aqueles mesmos que tinham o vendido como escravo, que tinham abandonado, que tinham esquecido. Então naquele momento crucial da sua vida, ele tem a interpretação dada por Deus para aquele momento, porque eu e você temos que dar nas mãos de Deus as interpretações da nossa vida. Sabia que se eu e você quisermos entender tudo o que acontece na nossa história, vamos ser pessoas amarguradas e infelizes? Nós não conseguimos entender tudo, por isso precisamos entregar as situações para que Deus traga a interpretação dele para isso, para mim e para a sua vida. Por isso que eu e você precisamos perguntar a Deus, por que isso está acontecendo? Eu não tenho essa compreensão toda, eu me submeto ao Senhor, eu não consigo entender todos os detalhes, mas eu me submeto à sua interpretação de vida para a minha vida. Me explique, me mostre, traga a luz, Senhor. Mas nós muitas vezes queremos ouvir o nosso coração. Por que você fez isso? Plantou, aí o que está acontecendo? Você fez isso de errado, ou então você fez isso porque você fez coisas boas. Olha só, você está ganhando porque a sua inteligência, a sua sabedoria, são todas interpretações erradas. Se não submetermos a Deus, não vamos entender. Por isso que ele destaca tanto a lei aqui. A lei tinha que existir antes para que pudéssemos valorizar o Evangelho. Preste atenção, a lei tinha que vir antes para que eu e você pudéssemos valorizar o Evangelho. O homem e a mulher precisavam aprender a diferença entre o bem e o mal, precisavam dar conta de que eram incapazes de satisfazer as exigências da lei. Eu quero usar essa ilustração. Imagina que eu tenho nas minhas mãos aqui um mapa. Eu tenho um mapa aqui e eu preciso chegar em certo destino. Esse mapa, ele tem vários detalhes, ele é complexo, mas tem tudo o que eu preciso. Ele mostra onde eu estou, porque o mapa você vai se localizar. A primeira coisa que você faz no mapa é localizar a cidade que você está, e a segunda é marcar para onde você quer ir. Então você, quem sabe, você vai traçar com uma caneta ou um lápis o seu roteiro. Então você faz isso, só que ele é muito complexo, muitos detalhes. Você fica até assustado com a riqueza de detalhes desse mapa. É como se fosse a lei, ela está aqui completa, cheia de detalhes. Só que é o seguinte, a lei não me leva para o meu destino. Eu não pego o mapa, coloco o mapa no chão e falo assim: mapa, pronto, estou pronto, pode me levar. Ainda não existe teletransporte. Me levou, olha aí, uma coisa para ser inventada. Não tem jeito, a lei mostra onde eu estou, a condição que eu tenho e aonde eu preciso ir, a condição que Deus exige de mim.
mas ela não me leva para aquele lugar. Ela aponta aonde eu tenho que andar. É assim que funciona a lei. Ou seja, os fariseus, escribas religiosos, e quem sabe até eu e você hoje, achamos que precisamos nos apegar a detalhes dela, mas esquecemos que aquele que veio e cumpriu ela na sua totalidade, já me leva a esse local. E eu vou deixar o mapa aqui, cheio de detalhes, para que eu e você lembremos disso. Essa é a ideia da lei. A lei veio para mostrar onde eu estou, no lugar de pecado, injusto, não sou bondoso, não sou amoroso, tenho muito ainda a ser conquistado, até chegar no meu destino. Agora vem Jesus Cristo. Jesus Cristo vem e cumpre cada detalhe dessa lei, minuciosamente. Ele não vem revogar, ele vem cumprir. E então ele fala assim: agora sim você pode vir aonde eu estou. E nós somos revestidos pela justiça. Nós somos justificados, somos alcançados pela graça. Mas a lei foi necessária para que pudéssemos entender o estado que vivemos, a incapacidade que temos de sermos os nossos próprios salvadores. Jesus Cristo começa a declarar isso. Por isso que a lei tinha que existir antes que pudesse vir o Evangelho. Segundo aspecto, a autoridade absoluta. E eu não vou gastar muito tempo no segundo ponto, porque é a autoridade é colocada e pronto. A autoridade de Cristo Jesus foi conquistada e pronto. Não precisamos explicar muito. Tanto é que Jesus começa a dizer: ouvistes o que fora dito aos antigos, eu porém vos digo. Jesus Cristo não parou para aqueles religiosos e começou a explicar: eu quero dizer por que eu vou falar eu porém vos digo, porque eu tenho autoridade dada por Deus acima de todos, nos céus, na terra e debaixo da terra, meu nome é acima de todo nome. Ele não começou a explicar, ele simplesmente disse: eu, na autoridade que eu tenho, vos digo. Eu porém vos digo. Jesus Cristo tem autoridade absoluta. E eu e você não podemos esquecer disso. Não é um homem, não é uma mulher, um rei, uma rainha, uma autoridade, um político que tem autoridade sobre a minha e a sua vida, queridos. É Jesus Cristo, e isso nunca mudou e nunca mudará. É Jesus Cristo, a autoridade absoluta. Ele sim pode falar: eu porém vos digo. Vocês ouviram muitas coisas. E é interessante entender que a lei era passada de forma oral, de tempo em tempo. Então as pessoas acabavam adquirindo mais preceitos da lei, mais detalhes da lei. Ele fala: ouvistes o que fora dito aos antigos, tudo o que foi trazido aos seus ouvidos pela tradição oral, eu porém vos digo. Essa é a autoridade que o Senhor dá. Naquela época as pessoas diziam: assim diz fulano de tal, como está escrito em tal livro, ou falado por tal autoridade. Jesus não precisa fazer referências, Jesus não precisa fazer citações. Nós aqui, os pastores, você que dá alguma palestra, nós somos cheios de citações, porque a autoridade não está em nós, a autoridade está em alguém que estudou a fundo aquele aspecto, aquela situação e assim por diante. Jesus Cristo não precisa fazer citações, Ele é a própria citação de si mesmo, Ele é a própria citação de Deus. Eu porém vos digo. A autoridade de Jesus era tamanha que na cidade, ali na sinagoga de Cafarnaum, quando Jesus ensinava, está em Marcos capítulo 1, versículo 22, diz que se admiravam por sua doutrina, porque lhes ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas, não como aqueles que estavam apegados nas minúcias da lei, mas ele ensinava como quem tem autoridade. Mateus capítulo 7, no final do Sermão do Monte, depois que Jesus termina e ao encerrar o Sermão do Monte, diz o seguinte: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Por isso ele pode dizer: eu porém vos digo. Sabe que aquilo que você ouviu, ou aquilo que você determinou sobre sua vida, não é nada quando Jesus diz a você: eu porém vos digo. É por isso que quando eu leio um versículo que fala: somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas olha, a minha vida está derrotada, mas olha, eu só tenho desilusões, olha só a minha situação, porém Deus disse que eu sou mais que vencedor. É eu porém vos digo na minha vida. Você pode dizer amém por isso? É eu porém vos digo. É a palavra do Senhor sobre a minha e sua vida. É a autoridade absoluta de Jesus Cristo. E para terminar, terceiro aspecto, Jesus Cristo apresenta esse amor radical. Amor radical.
Diz o versículo 20: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ninguém podia imaginar, e ninguém deve imaginar um cristianismo fácil. Na verdade, Jesus Cristo vem estender as exigências da lei. Ele fala assim: você está vendo essas minúcias? Eu estou dizendo que há muito mais a ser cumprido, há uma exigência muito maior. Eu venho estender isso. Na verdade, eu posso dizer que as exigências legais ou as exigências da lei sempre têm um limite. Elas são minuciosas, mas têm limites. Até isso, que você cumpra esses detalhes. Já o que Jesus Cristo apresenta aqui é o amor. E as exigências do amor não têm limite. Amém, queridos? Jesus Cristo não vem apresentar e colocar diante dos homens lei, mas vem colocar diante dos homens o amor de Deus. E o amor de Deus não tem limites. A palavra do Senhor diz que se eu tenho que dever alguma coisa a alguém, que seja um amor às pessoas. Eu vou sempre estar devendo amor às pessoas. Eu e você sempre temos que amar, amar, amar mais. A lei sempre vai ter um ponto onde eu vou alcançar ela, um ponto final. O amor é ilimitado. O amor da cruz é sem limites. O amor da cruz é incondicional. Quando nos damos conta de como Deus nos amou, aí sim a nossa perspectiva de vida muda. O único desejo que a nossa vida tem é responder esse amor. E essa é a maior tarefa, essa é a maior lei que o homem e a mulher, o cristão, tem: cumprir a lei de amar as pessoas. Na verdade, o que Jesus Cristo veio mostrar é essa experiência real, palpável, latente e patente do amor de Deus na terra, primeiro por mim e por aqueles que Deus vai alcançar por intermédio de mim e de você. Veja alguns exemplos que Jesus Cristo deu a partir do versículo 21, ele dá aí 5 ilustrações. É como se ele dissesse: você quer saber como que você vai ter que ceder à justiça dos escribas e fariseus? Você quer que eu dê exemplos disso? Então eu vou te dar 5 exemplos. Você ouviu o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu porém vos digo que todo aquele que apenas se irar contra o seu irmão já pecou. E é interessante que Jesus mostra aqui: olha, você está vendo exemplos exteriores, de ações externas: matar, roubar, adulterar, e assim por diante, falar mentira. E eu estou falando do coração. O amor de Deus é muito mais radical do que eu e você imaginamos. A exigência de Jesus Cristo é muito maior do que todos os preceitos da lei, querido. Não basta não matar para Deus. Você não pode ter o desejo de matar alguém. Ou você é de frente de mim, às vezes alguém te irritou, você fala assim: ai, se eu pudesse eu matava essa pessoa. Ela vai pagar, você vai ver. Um dia eu vou pisar no calo dela também, ela vai ver. Sentimento vingativo. Ele fala: não adianta só não adulterar. Qualquer um que olhar para outra pessoa com um desejo de tê-la, já adulterou em seu coração. Quando Jesus começa a colocar esses exemplos, aqueles religiosos começam a se calar. O povo começa a se angustiar, porque eles achavam que o fardo de Jesus Cristo era mais leve, e Jesus Cristo vem num amor ainda mais radical, numa exigência ainda mais radical. Jesus disse que aos olhos de Deus não somente era criminoso o homem que cometia um assassinato, mas também aquele que se irritava com o seu irmão. Jesus disse que não era somente culpado aos olhos de Deus aquele que cometia adultério, mas aquele que tinha pensamentos impuros. Disse que aos olhos de Deus pouco importavam as palavras, mas sim ser uma pessoa de palavras, sim, sim, não, não. Ele disse que precisamos ir além das expectativas dos outros. Aquele que te obrigou a andar 1 milha, você vai andar 2, 3, quantas forem necessárias. Ele disse que aos olhos de Deus é preciso amar, amar e continuar amando, não importando as circunstâncias e não importando a quem. A lei diz isso: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. O ensino de Jesus não transita apenas na via das ações externas, mas na intenção do coração. E se formos sinceros, veremos que somos condenados aqui.
As palavras de Jesus são radicais, é um amor radical, um amor que nos condena. A pauta moral do mundo, basta que você não mate alguém. A pauta moral de Deus, não basta só que você não tenha as ações, mas que você não deseje ter essa ação. Quantas vezes nós nos vangloriamos porque pensamos em fazer algo mal, mas mudamos de ideia? Não é assim? Puxa, ainda bem que eu não fiz aquilo, que eu ia me arrepender. Diante de Deus, Deus fala o seguinte: olha, na verdade, somente a intenção do seu coração mostrou como e aonde estão pautados os seus valores. Deus exige muito mais. A justiça exigida por Jesus ultrapassa qualquer coisa imaginada pelos escribas, fariseus, religiosos, por mim e por você. Mas também, ele é tão desafiador e tão exigente, mas é tão recompensador, muito mais do que qualquer sistema legal jamais poderia ser. Jesus também traz as recompensas. Na verdade, Jesus aqui apresenta no Sermão do Monte, nessa passagem, uma definição moral que o próprio Deus é tido como padrão. Ele deixa ali aquelas pessoas perturbadas, conscientes do seu próprio fracasso espiritual. Ele fala que nós temos que ser santos como Deus é santo. Nós temos que amar como Deus amou. Nós temos que ser perfeitos como perfeito é Deus. Ele termina dizendo no versículo 48, portanto sede vós perfeitos. E ele fala como? Como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vocês não querem caminhar nas minúcias da lei? Sejam perfeitos então. Sejamos avaliados pela lei. Se eu acredito que a lei vai me levar em algum lugar, seja eu avaliado e pesado pela lei. Mas ele fala, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. E todos aqueles que repousarem na segurança de Cristo Jesus, também serão reconhecidos como justificados diante do Senhor. Aleluia. Isso nos leva à justificação pela graça, à santificação regeneradora do Espírito Santo de Deus, e tantos valores que só Deus pode trazer para mim e para você. Isso nos leva a entendermos o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 3, versículo 4, que eu vou colocar aí no telão para que você leia comigo. Eu quero que você leia em alto e bom som. Porquanto, o que for é impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Eu entendo a lei para mostrar a minha pecaminosidade, a minha limitação, a minha incoerência das minhas atitudes e ações, mas eu olho para Jesus Cristo como meu justificador, aquele que cumpriu todas as coisas, e eu não ando pela carne, não ando pela lei, mas eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Eu convido a você a se colocar em pé e adorar e glorificar a Jesus Cristo, porque Ele cumpriu, Ele não revogou a lei, Ele cumpriu todos os aspectos da lei, para que eu e você pudéssemos ser justificados, porque eu e você não iríamos ser capazes de cumprir os preceitos da lei, nem os menores detalhes seríamos capazes. Era apenas a ponto diagnóstico que eu e você temos um problema imenso, que se chama pecado, que se chama injustiça, iniquidade, que está enraizada em nosso coração. Mas Deus é maravilhoso. Ele vinha Jesus para nos salvar naquela cruz e nos desarraigar do império das trevas e dizer: este agora é justificado perante o Senhor. Aleluia, Pai, nós te adoramos, te glorificamos, porque se temos vida hoje, é porque Jesus Cristo cumpriu cada preceito da lei. Se temos livre acesso à sala do trono, é porque Jesus Cristo abriu esse caminho para cada um de nós, e foi pela cruz, quando ali Ele cumpre todo o preceito da lei, se entregando, se derramando, nos perdoando, e acima de tudo, nos amando. Que possamos ser pessoas reconhecidas pelo amor,
que possamos reconhecer a nossa incapacidade, a nossa limitação, mas acima de tudo, reconhecemos que existe uma lei que impera sobre nós, a lei do amor, de amarmos as pessoas que estão ao nosso lado, de glorificarmos aquele que nos amou primeiro, aquele que estende esse amor para nós e para aqueles os quais a nossa voz e a nossa vida alcançar. Nós te glorificamos e oramos em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode glorificar o Senhor Jesus nessa manhã? Aleluia, é Jesus Cristo, querido, a nossa justiça, nosso Salvador, nosso Redentor, aleluia, aleluia.